Hello, everyone! Hoje eu estou abrindo nosso podcast em inglês, porque o nosso convidado é internacional. A gente tem a honra de receber uma pessoa super especial, o Rico Malvar. O Rico é Distinguished Engineer da Microsoft. Ele trabalhou por mais de 25 anos lá na empresa e foi cientista-chefe do maior laboratório de pesquisa deles, que fica em Redmond. Foi reconhecido como pesquisador emérito da Microsoft. Durante sua carreira, o Rico acumulou mais de 120 patentes, se especializou em processamento de sinais e compressão de dados, sendo um dos responsáveis pela tecnologia que nos permite estar aqui hoje, conversando virtualmente. Além disso, o trabalho dele tem um impacto em diversos produtos que eu tenho certeza que você utiliza, ou já usou, ou vai usar no seu dia a dia, como o Microsoft Office, Windows, Edge, Bing, Skype e até o Teams. Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar com o Rico, ele vai contar pra gente um pouquinho da sua jornada. Eu tenho certeza que vão ter muitos insights legais, estou muito animada. Bem-vindo, Rico, bem-vindo, Caio, como vocês estão? Tudo bem, Rico, muito obrigado aí pela participação. Como é que você chega hoje? Você tá bem? Eu estou ótimo, Caio. A Duda, Caio, muito obrigado a vocês pelo convite. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Só espero que as perguntas não sejam muito difíceis. Pergunta difícil é contar. Tô brincando. Vamos lá, vamos começar, Rico. Contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre você, né? Sua formação em engenharia elétrica na UNB, Universidade de Brasília, teve mestrado também na UFRJ, teve doutorado no MIT, e todas essas experiências com certeza moldaram sua carreira, e a gente queria saber um pouquinho como que essas instituições influenciaram sua abordagem à pesquisa e inovação. Certo. Eu posso te dizer, Duda, que eu tive muita sorte de combinar a minha própria cabeça, né? Aquela vontade de querer mexer com coisas, de aprender. Desde pequenininho eu já imaginava que ia ser engenheiro, né? Então eu queria entender como é que coisas funcionavam, projetar coisas. Depois no futuro passou a ser software, mas começou só com hardware, né, com eletrônica. E eu tive sorte de ter apoio dos meus pais, que eram professores universitários também. E depois nas escolas, na UNB, na UFRJ, no MIT, por exemplo, na UNB o professor Carlos de Lisboa, na UFRJ o professor Luiz Caloba e no MIT o professor David Stalin. Eu dei muita sorte que eles todos foram orientadores ótimos, espetaculares, perceberam em mim a vontade de querer pesquisar e sempre me davam apoio. Eu queria fazer um projeto diferente a eles. Ok, vamos fazer esse projeto diferente. Então, a combinação da minha própria vontade, né, do apoio dos professores e o terceiro fato é que todas essas universidades tinham um certo nível de recurso, principalmente o MIT, que você podia ter recursos de computação, recursos de laboratório. Então, a combinação do coração com o apoio dos professores ótimos e dos recursos de biblioteca, de laboratório e tudo mais, essa combinação me permitiu continuar puxando e realizar o meu sonho, né, de virar um pesquisador. Como foi para você, assim, conseguir chegar e ir absorvendo essas graduações? Teve alguém que disse assim, olha, faz aquela, no caso, mestrado, depois aquela especialização, ou você foi se descobrindo na graduação e vou seguindo esse caminho? É uma combinação de tanto. E também um fator que até eu esqueci de falar, mas que é importante, são vários amigos e colegas com quem eu tive a oportunidade de aprender junto com eles e discutir. E eu sempre gostei muito de, primeiro, fazer eletrônica, circuitinhos. Nesses circuitinhos foram virando circuitinhos de áudio, depois de vídeo, depois de rádio. Aí eu comecei a sacar, telecomunicações é interessante. Comecei a me interessar. Aí aos poucos, né, nos anos 80, 90, falei, essas coisas estão virando digitais, então vamos fazer processamento digital de sinais. Então foi uma evolução do que começou na eletrônica e foi até a computação com um aspecto forte de comunicações digitais. Mas foi uma combinação de fatores, né? Um pouquinho eu mesmo descobrindo e descobrindo através de colegas e amigos. Principalmente lá no MIT, que tem tanta gente tão boa, então você aprende muito com os colegas, né? Eu vi aqui que você também foi professor durante um tempo, né? Como é que foi essa experiência para você na Universidade de Washington, eu acho?
Sim, eu ainda sou, apesar de estar aposentado, como a Duda já falou, né, da Microsoft, eu sou professor afiliado no Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação, aqui da Universidade de Washington. Então, isso me permite orientar alunos, dar uma palestra ou outra. Eu posso até lecionar um curso, mas aí é muito trabalho. Quando eu estava trabalhando, não tinha tempo para fazer isso. Agora eu tenho tempo, mas eu prefiro gastar o tempo de uma outra forma, mas ainda continuo em contato com eles, participo de palestras, às vezes vou lá visitar, converso com estudantes, e é muito legal porque a tecnologia está evoluindo, né? E cada vez mais rápido. Então, essa conexão com a universidade é uma forma também de me manter por dentro do que está acontecendo, não só do que a tecnologia está evoluindo, mas como as universidades, como os estudantes e os professores veem essa evolução, como que eles estão fazendo os projetos deles. É muito valioso. A Duda iniciou o episódio, ela comentou um nome um pouco difícil, né? Distinguished Engineer, da Microsoft, né? Em 2016 você foi reconhecido. Como é que foi para você receber esse reconhecimento, né? Será que você podia explicar um pouco a importância desse reconhecimento, o que é que ela representa para você? Certo, claro. Não foi 2016, foi 2006, foi há bastante tempo atrás. Mas isso é só um detalhe. Mas é legal porque em qualquer carreira, né, você tem sempre níveis. Você começa assim mais júnior, depois vai ficando mais sênior, né? Você vai evoluindo. Na carreira acadêmica também, você tem professor assistente, depois professor adjunto, depois professor titular, né? Então, nas empresas é comum também. Então, na carreira de engenharia dentro de uma empresa, em particular da Microsoft, os níveis mais altos são Distinguished Engineer e Technical Fellow, né? Que são níveis mais ou menos equivalentes a vice-presidente para quem está no lado de negócios. Né? Então, você tem esse nível de importância. São os níveis mais altos. Para te dar uma ideia, a Microsoft hoje em dia deve ter uns 40 mil engenheiros, 35 mil engenheiros, dos quais apenas uns 100 chegaram nesse nível de Distinguished Engineer e Technical Fellow. Então, é um reconhecimento bem legal e também uma responsabilidade, né? Porque as pessoas que chegam nesse nível, a empresa espera que essas pessoas vão ajudar com o desenvolvimento de novas ideias, novas arquiteturas e sistemas. Né? Mas na hora que eu recebi esse reconhecimento, foi muito legal. Eu acabei recebendo um memorando assinado pelo Bill Gates, dizendo: Rico, parabéns por você ter sido promovido a Distinguished Engineer. Falando de Distinguished Engineer, ô Rico, tem outros brasileiros? Eu lembro que no nosso assunto pressa a gente levantou esse ponto. Você falou, tem alguns brasileiros que são, tem muitos, como é que é? Na verdade, são poucos. Tem muitos brasileiros na Microsoft, muitos brasileiros na área de gerência de projetos, na área de vendas, na área e também como engenheiros. Tem muitos engenheiros, tanto aí no Brasil como aqui nos Estados Unidos. E entre eles tem uma outra pessoa, um cara muito bom, carioca, o Ricardo Bianchini, que ele é Technical Fellow, que na verdade é um nível um clique mais alto do que Distinguished Engineer, é o último nível, e ele é responsável por projetos de eficiência dos computadores da nuvem. Então, a computação da nuvem é muito cara, né? Você tem que investir, montar vários computadores para rodar a nuvem. Né? Essa nuvem que a gente usa todo dia é difícil você fazer. Você precisa investir muito em computadores. A Microsoft investe por volta de alguns bilhões de dólares todo ano para montar a nuvem. É muito investimento. Então, a eficiência desses computadores faz uma diferença muito grande. E o Ricardo é um dos engenheiros mais importantes em fazer a eficiência da nuvem. Legal, brasileiros despontando. Ô Rico, pensando em gerenciamento de pesquisa, inovação, vamos ajudar os ouvintes a entenderem a diferença entre inovação e invenção, antes da gente abordar um pouquinho mais profundamente esse tópico. Você pode nos ajudar? Legal, essa é uma boa pergunta, Duda, porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho. Nem toda invenção vira realmente uma inovação.
E tem pessoas que pensam de uma forma diferente, mas uma taxonomia comum entre muitas pessoas, inclusive eu, é que a invenção é mais da tecnologia em si. Você inventa um sistema diferente, um programa diferente, uma arquitetura diferente. Então você inventa uma coisa nova e aquela coisa faz alguma coisa interessante, faz um vídeo que você não era capaz de fazer, ou permite uma comunicação que você não podia fazer, ou acende uma luz que não podia acender, seja lá o que for, né? Você inventa uma coisa nova, ou um carro elétrico, mas para aquilo ser inovação é porque você pegou aquela invenção e realmente otimizou e testou com pessoas e acabou implementando aquilo de uma forma que ajuda as pessoas. Então, é como se fosse assim, o primeiro passo é a invenção, mas o que importa mesmo é a inovação, que é aquela coisa que chega na mão das pessoas e melhora a vida das pessoas de alguma forma. Ou você se diverte mais, ou você é mais produtivo por causa daquela invenção. Como fosse a invenção aplicada, né? A inovação. Exatamente, é uma invenção que está aplicada de uma coisa que realmente dá valor, uma coisa que as pessoas, não, agora eu quero usar isso. E hoje em dia você vê, né, na nossa área de eletrônica, tecnologia, computação, como a sociedade depende das nossas inovações, né? Todo mundo usa essas tecnologias o tempo E inovação, às vezes, nem precisa ser algo disruptivo, né? Mas aplicando a invenção de uma forma inusitada ou diferente, ou que ninguém tinha pensado antes, às vezes você consegue uma inovação muito simples que estava ali e ninguém tinha visto. Isso é verdade, Duda. Às vezes você tem, como você falou, a disrupção às vezes acontece, né? Por exemplo, você vai fazer um carro elétrico. Opa, não precisa mais de gasolina. Eu vou botar uma bateria dentro de um carro e agora eu vou carregar essa bateria e vou dirigir com o carro. Não precisa mais botar gasolina. Ops, é uma disrupção. A primeira vez que você fala isso parece uma coisa estranha. Hoje em dia ninguém mais acha estranho o carro elétrico porque virou realidade. Mas às vezes você pegar, como é que, por exemplo, depois que eu já tenho o carro elétrico, uma inovação importante é como é que eu dou uma melhorada na bateria. Como é que eu faço a bateria durar, a carga, em vez de durar 200 km, durar 300 km, ou durar 400 km. Então, são inovações importantes, tem invenções sendo feitas nessa área, ela é mais evolutiva, né? Ela não é tão disruptiva. Mas as duas são muito importantes e as duas trazem valor para a sociedade, né? Rico, uma curiosidade. Você lembra de alguma inovação ou invenção que você fez? A primeira vez que você viu assim, um bocado de gente usando, você fica assim, meu Deus. Eu vou dar um exemplo. Vou até comentar a Duda do projeto que ela fez lá daquela marca de streaming. A gente trabalha com soluções de conversação, né, chatbots, no qual a gente utiliza um canal que é muito utilizado aqui no Brasil, o WhatsApp. E aí uma marca fez uma campanha para engajar. Não sei, Duda, quer explicar? Você pode explicar melhor do que eu. Mas eu vou chegar no ponto da pergunta. Acho que a Duda deve ter tido um sentimento, né, de vendo o pessoal usar, e assim, meu Deus, que legal, a galera tá usando. E como é que deve ter sido para você? Você lembra de alguma invenção ou inovação que você fez e aí você ficou impressionado assim com o jeito que as pessoas estavam usando? Olha, na verdade, tem muitas coisas. Isso que a gente está fazendo agora. Nós estamos conversando através de uma rede internacional de comunicações, nesse caso, a internet. Vocês estão aí no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu acabei o doutorado e fui trabalhar com o pessoal da Pictutel, essa ideia de você ter uma videoconferência, de você conversar com as pessoas com vídeo, era mais difícil. Então, você conseguir fazer aquilo de uma forma barata o suficiente. Naquela época não era uma coisa que as pessoas podiam comprar, era caro, mas era uma coisa que as empresas podiam comprar. E as empresas começaram a perceber, puxa, a gente fazia muita negociação por conexões telefônicas, falando com as pessoas só através do telefone. Então, se eu posso falar com o vídeo e ver a pessoa, o sentimento de comunicação é muito melhor, porque você pode ver quando é que a pessoa está rindo, as expressões da pessoa. Então, quando a gente começou a montar os sistemas, clientes começaram a usar e a gente percebeu como o mercado desenvolveu muito, aí você percebe, né?
Primeiro está no laboratório. Eu consegui transmitir o vídeo, eu consegui transmitir o áudio. Que legal, funciona. Mas aí as pessoas começam a usar, voltando ao ponto que a Duda falou de inovação, que aí você percebe, puxa, isso realmente tem um valor muito grande. E o maior teste desse valor, nesses tipos de tecnologia, é uma vez que você usa e que você se acostuma a usar, o valor é suficientemente alto que você não quer mais parar de usar? Que se você um dia não tiver mais acesso àquilo, você vai ficar, oh meu Deus, eu preciso dessa tecnologia. No caso do vídeo, chegamos nesse ponto, né? A gente, naquela época, 30 anos atrás, a gente não sabia, vai chegar nesse ponto de ser essencial, das pessoas ou das empresas precisarem da tecnologia, e chegou a esse ponto de ser essencial. Então, essa é a prova assim, mais legal. Puxa, essa invenção foi até melhor do que eu pensava. Super. Recentemente a gente ficou sem luz aqui em casa e é muito engraçado quando você fica sem luz. Toda vez que você fica sem luz, né? Você pensa em fazer alguma coisa e você, nossa, vou fazer isso aqui então. Ah, não, mas preciso de energia. Ah, então, beleza, eu tenho notebook. Ah, luz, quem precisa de luz, né? Ah, não, mas não tem Wi-Fi, né? Então são coisas que estão tão, já faz tanto parte do seu dia a dia que quando tira, você vê que tipo, não dá para viver sem, não tem como. Exatamente. Você não consegue nem conceber. Exatamente. Rico, eu agora vou trazer uma pergunta. A Duda até comentou, falou íntima, né? Bill enviou, mas o Bill que a gente estava falando aqui era o Bill Gates, né? E durante um tempo, na verdade, você passou pelos três executivos, né? Três CEOs da Microsoft. Primeiro o Bill Gates, depois veio o Steve Ballmer e, por fim, acho que o Satya Nadella. E nesse tempo a empresa meio que passou por várias reinvenções, né? Na forma como ela trabalha, até dos produtos que ela lança para o mercado. Como é que você se adaptou a essas mudanças, né? E como é que você se manteve relevante e inovador? Olha, na minha cabeça não é tão difícil assim se adaptar, porque eu estava no departamento de pesquisa e a maioria das pessoas no departamento de pesquisa faz parte da cultura você ir atrás de coisas novas. Mas você ter uma empresa que adapte os seus sistemas de negócio e as suas prioridades de produto em função da evolução de tecnologia é difícil. É muito comum você ter empresas onde o pesquisador, a pesquisadora, inventa uma coisa legal, aí vai falar com o pessoal da engenharia, o pessoal fala, não, mas não é assim que a gente faz as coisas. A gente faz as coisas desse outro jeito. Isso é uma disrupção muito grande. Acho que isso não vai dar certo. Tem um medo de entrar numa coisa nova. E uma coisa bacana da Microsoft, os três CEOs que você mencionou, né? O Bill, o Steve e o Satya, eu tive a sorte de ter muito relacionamento com todos eles, é a falta de medo, é a vontade de reinventar, de olhar na frente 10 anos e dizer, eu tenho um modelo de negócio hoje baseado numa tecnologia X, mas daqui a 10 anos vai ser uma nova tecnologia. Por exemplo, no exemplo da Microsoft, quando eu estava lá, o Windows, né, que todos nós conhecemos muito bem, era o produto principal da Microsoft. O Microsoft Windows é tão importante, até do ponto de vista de negócio, a renda da empresa, uma porcentagem muito alta vem do Windows. Hoje, não. É uma porcentagem muito pequena, é um produto ainda muito importante, muito valioso, a empresa investe muito, mas não é a maior fonte de recursos, nem perto. Você poderia tirar o Windows e o faturamento da Microsoft ia cair um pouquinho, mas ainda ia ser muito significativo, porque ela se reinventou. Não é mais uma empresa de software, é uma empresa de serviços de computação, de cloud, de inteligência artificial, e para dar esses serviços, tem também, né, o Windows, o Office e tudo mais. Mas a ideia de você aproveitar as novas tecnologias para reinventar é muito legal. Por exemplo, quando a Microsoft resolveu entrar no sistema de videogames para criar o Xbox. Por quê? Porque aquilo não era apenas dar a experiência de jogar games usando computação de alto nível. É também você ter acesso às pessoas, que você cria redes. A Microsoft logo percebeu que os online games iam ser muito importantes, né? Então, mas para a gente fazer esse online game bem, primeiro a gente tem que ter uma máquina de jogar um videogame, então temos que inventar uma máquina.
Então, por exemplo, quando alguém ia lá, quando eu me lembro, eu estava na reunião, quando propuseram ao Bill Gates fazer o Xbox, alguns vice-presidentes disseram: a Microsoft não sabe fazer videogame, a gente sabe fazer Windows e Office. Mas aí o Bill falou: não, isso é importante, nós vamos investir nisso. E tem vários exemplos. A cloud é a mesma coisa. O Steve Ballmer falou: não, nós vamos fazer cloud. E resolveu investir pesado. Quando ele ainda era CEO, começou o nosso investimento. Depois chegou o Satya, ele reforçou o investimento na cloud e falou: inteligência artificial é importante, vamos investir muito nisso. Então, cada vez foram novos temas e grandes investimentos feitos no novo tema. A versão mais curta é que é uma empresa inovadora e que se reinventa, você está disposto a pegar uma boa parte do seu investimento, não um pouquinho, bastante, numa coisa nova. Porque se der certo, você se prepara para o futuro. Porque aquilo que você faz hoje pode não ter o mesmo valor dali a 10 ou 20 anos. Real, é uma característica dessas empresas, desses cases mesmo de inovação que a gente vê com essas empresas clássicas, né? Que elas vão muito acreditam muito nessas novidades, nesses novos modelos de negócio, elas se reinventam, elas arriscam e elas arriscam mesmo, né? Colocam dinheiro, algum dinheiro que também não pode ser pouco, senão você acaba não descobrindo exatamente o que você precisa. Exato. E vão fundo e conseguem, em algum momento, né, aquele ahá lá, e é isso aí que a gente vai inventar agora, ou o clássico, vamos matar o meu negócio atual, para a gente estar na frente do meu concorrente quando ele morrer de fato. E tudo isso que a gente está falando, né, esse risco que é inerente à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação, como é que você fazia, Rico, nas suas equipes lá na Microsoft e em outros lugares, né, mas como você passou o maior tempo na Microsoft, né, como é que você fazia para equilibrar esse risco que é inerente à pesquisa e ao desenvolvimento? Certo. Como você falou, Duda, durante vários anos eu fui o diretor de pesquisa aqui do laboratório de Redmond, né, da Microsoft, que é o maior deles. Tem vários laboratórios no mundo todo, mas era um time razoável. Na minha época devia ter 300 pessoas, hoje tem 400 e poucas, né? Mas a vantagem de você ter um time de pesquisa, um time onde você tem pessoas realmente puxando a pesquisa, puxando o estado da arte, é que você tem um fundamento técnico, tanto teórico como prático, muito forte para poder sacar o que vai ser a nova coisa, o que vai dar certo daqui a 10 anos. Né? Não adianta apenas você ler artigos, sejam artigos técnicos ou da imprensa, para saber o que está aí na tecnologia. Você tem que fazer, você tem que botar a mão na massa para entender. Então, voltando à sua pergunta, quando eu era, por exemplo, o diretor aqui de pesquisa, uma das coisas que a gente fazia, nós tínhamos uns 30 grupos de pesquisa em áreas diferentes, uma das minhas políticas principais, né, era garantir que cada grupo tivesse pelo menos um recurso necessário para poder fazer algo significativo. E aqueles grupos que inventavam alguma coisa que aparecia que vai virar importante, aí a gente investia mais. Então, o pessoal financeiro até fala assim, distribui seus recursos, não aposta numa coisa só, não. Ou, como a gente sempre diz, né? Não bota todos os... Tem um ditado, não me saiu da cabeça agora, mas não bota É o do cavalo? Todas as fichas no cavalo? Exato, não bota todas as fichas numa aposta só, não. Faz muitas apostas. Então, a forma mais simples de dizer é faz várias apostas, investe em várias áreas. Então, eu tinha um time em bancos de dados, um time em Windows, um time em interação humano-máquina, um time em multimídia, e assim vai. Então, você investe neles todos, e à medida que ele começa... Por exemplo, a gente tinha um time de linguagem natural que eles começaram a mostrar uma capacidade grande de montar modelos de linguagem que foram inicialmente feitos para tradução, e a tradução passou a ter um valor muito grande, né, no Bing Translate, por exemplo. E depois também isso ajudou muito quando vieram os modelos de redes neuronais, como que você combina isso com os modelos tradicionais para fazer grandes modelos de linguagem, que hoje em dia são fundamentais na prática de IA. Então, a parte principal, uma das coisas principais que eu fazia era garantir recursos para que a gente investisse em várias áreas diferentes, porque você nunca sabe de onde é que vai vir a próxima invenção
que vai... Há 20 anos atrás, se você me perguntasse, é inteligência artificial que vai pegar, ou é banco de dados, ou é o videogame? Não sei, investe nas três e vamos ver qual que pega. Pô, legal esse exemplo que você trouxe da cloud, até do Xbox. Eu confesso, eu não sei se você tem um videogame em casa para jogar também, mas eu comprei o Xbox Series S, que foi o último lançamento de um novo modelo da Microsoft. E o motivo de eu ter comprado foi por conta da abordagem. Assim, tem um quê de marketing, né? Mas era mais a questão de nossa, tá vindo aí uma nova arquitetura do Xbox. Agora você vai poder jogar na sua máquina e na cloud. Eu achei isso muito legal. Porque você compra um dispositivo, né? E às vezes você joga o jogo, você nem tem ele fisicamente. Você joga tudo pela internet. Dá para baixar jogos antigos que tem disponíveis no Microsoft. Se eu não me engano, é Ultimate, o nome do serviço de assinatura. E agora estão dizendo, eu tô até curioso para ver como é que isso vai chegar aqui no Brasil, que é jogar o Xbox no seu celular por um serviço de cloud. É tipo um streaming que simula o videogame no seu dispositivo. Hoje aqui na região tem eu não sei muito bem qual seria o termo correto, mas existe um fornecedor que é pela Nvidia, mas não é diretamente pela Nvidia. Você paga uma assinatura e você compra horas para você jogar. E aí você meio que simula o videogame dentro do celular, mas não é o videogame, é tudo cloud, assim, tipo. É muito louco, assim, pensar o diferente, né? Uma realidade que a gente agora pode acessar ou ter um poder computacional enorme, mas não tem um computador. Isso tudo é fruto de uma inovação, né? E uma invenção também na arquitetura, porque não é só o dispositivo, né? É a arquitetura que faz isso tudo funcionar na prática. Eu acho bem legal, assim, o caminho que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo computacional. Eu tô curioso para onde a gente vai no futuro. Eu não sei se naquela época você já viu essa questão de cloud gaming ou essas abordagens de Sim, a jogos. empresa já estava trabalhando. Aí eu até interagi um pouco, eu até contribuí um pouquinho com alguns pedacinhos do cloud gaming, mas há muitos anos a empresa está trabalhando nisso. A gente já tinha essa ideia de que cloud gaming ia ser importante há muito tempo. Inclusive, há muitos anos atrás, sabendo que à medida que começar a jogar o game na cloud, né, que agora o seu terminal pode ser o Xbox, pode ser o computador, então parte da inteligência do game está rodando no seu dispositivo. Parte da inteligência do game está rodando no cloud. Por exemplo, um dos projetos bacanas que foram feitos no departamento de pesquisa é uma inteligência do game para o game se adaptar a você. Porque uma coisa comum de games é nível de dificuldade, né? Opa, qual é o nível de dificuldade que você está? Mas, em geral, é nível 1, 2, 3, 4. Mas isso é uma coisa muito, assim, pré-determinada. Hoje em dia, não. Os sistemas são muito adaptativos, então eles vão aprendendo como é que você joga e eles vão controlando a dificuldade para, à medida que você vai ficando melhor, ele automaticamente vai ficando melhor junto com você, para sempre você ter um balanço legal entre um pouquinho de dificuldade, né, para te motivar a melhorar, mas também não ser difícil demais para você conseguir coisas. Então, hoje em dia, os games são super adaptativos e quanto mais você usar a cloud, mais você consegue fazer isso, né? Você tem uma inteligência artificial mais forte para te modelar e acompanhar com você. Né? E a gente já imaginava que isso ia ser possível há mais de 10 anos atrás. Então, é um projeto de longo prazo. E que agora está dando os frutos que você falou. Sabe uma coisa que eu só vi assim, mas eu não, acho que você deve ter vivido isso. Mas eu tenho muita curiosidade de como vai ser a realidade mista, assim. Eu já vi alguns exemplos do óculos, né? Da Microsoft, especialmente para usos corporativos. Teve um lançamento, acho que 2 anos atrás, do Microsoft, acho que é Visa ou é Vista, não lembro exatamente o nome, mas era meio que combinando uma questão de IoT, gêmeos digitais, fábrica, você usa lá o óculos, aí você vai meio que andando na fábrica e vendo as coisas acontecendo. Você já usou algum experimento assim? Porque aí mistura, assim, isso tudo que a gente falou, além, né? Mistura internet das coisas, mistura a capacidade de interpretar o ambiente e aí renderizar isso. Porque cada pecinha dessa é uma inovação, né? Uma tecnologia diferente.
esse futuro eu tô bem curioso para ver. E aqui no Brasil, infelizmente, é muito caro. Eu acredito que nem vende aqui na região, pelo menos o óculos, né? É, mas é isso. Eu queria saber se você já experimentou essa questão de realidade mista e... Mas claro, eu interagia muito desde há mais de 10 anos atrás, quando começaram as primeiras ideias do HoloLens da Microsoft. Lembra Pois que a é, eu tava falando... Microsoft faz o HoloLens há muito tempo. E o HoloLens começou como o projeto Natal, que ele era o nome interno do projeto, porque o Alex Kipman, brasileiro, quem liderou o projeto, gostava das praias de Natal. Então, o projeto se chamava Projeto Natal, e ele, aos poucos, foi evoluindo e foi virando. Não, peraí, Natal era o nome do Kinect. Eu acho que o HoloLens era Fortaleza. É isso mesmo. Natal, o Kinect, o HoloLens era Fortaleza. Mas eu mexi muito com isso, trabalhamos com ele. Como você, por exemplo, processa a mídia num sistema de realidade misturada? Porque agora, por exemplo, aqui a gente está usando... O nosso vídeo é bidimensional, são só 2 dimensões. O áudio é estéreo, mas a gente praticamente não está usando estéreo, é uma dimensão só. Mas na hora que você vira realidade misturada, significa que a pessoa está se mexendo e o como que você apresente a mídia tem que mexer junto com a pessoa. Então agora a coisa é mais multidimensional, você tem que se adaptar com isso, você tem que saber onde que o som está sendo colocado, não é apenas qual que é o som, mas o som tem que vir de um certo lugar, né? Então, você tem que ter vídeo multidimensional, som multidimensional, nós trabalhamos com eles, e é muito interessante. E certos cenários, a realidade aumentada e a realidade mista pode te dar um valor imenso. Por exemplo, você é um médico, você está fazendo uma cirurgia, e você está com esse equipamento de realidade mista e um outro médico super especialista naquela área está ali do seu lado, acompanhando e ajudando você e apontando para você, essa veiazinha aqui, cuidado, não encosta, esse músculo aqui faz não sei o quê. Então, você pode ter o apoio, né, de um colega que está a milhares de quilômetros de distância, né? Então, você tem várias experiências muito bacanas. Por outro lado, é muito difícil você reproduzir o mundo do jeito que ele é. Então, a realidade misturada vai ser legal e cada vez é melhor a fidelidade, mas ela tem algumas imperfeições. E o nosso cérebro não gosta dessas imperfeições e, de vez em quando, a gente se sente até mal por causa dessas imperfeições. Tem gente que se sente até com dor de cabeça, porque o vídeo está um pouco diferente do mundo normal. Algumas limitações que sempre vão ter, né? Então, a gente investiu muito também em fazer pesquisas na área de interação humano-máquina para entender a psicologia do uso da realidade misturada. E, na minha opinião, ainda falta algumas coisas para a gente resolver. Tem alguns desafios científicos de entender e resolver problemas para você manter um bom relacionamento psicológico entre a pessoa e a realidade misturada. Mas aos poucos está melhorando, para alguns cenários super importantes, para usar aqui a realidade misturada no dia a dia, né? Como a gente está conversando, dizer, não, agora essa conversa tem que ser através da realidade misturada por causa disso e daquilo, ainda vai levar um tempinho, mas eu acredito que nós vamos chegar lá sim. A gente vai ter conversas com realidade misturada. Por exemplo, uma conversa como essa. Se eu estou aqui, se eu não estou me sentindo muito bem hoje, em vez do meu vídeo, será que não podia ser um avatar? Que está parecido comigo, que está se comportando do meu jeito, ou que eu controlo de alguma forma, talvez isso fosse melhor do que eu mesmo, né? Então, isso aos poucos vai acontecer. Mas é difícil. Então, a gente ainda tem desafios para fazer isso funcionar de uma forma que as pessoas se sintam à vontade. Eu estou bem curioso para esse futuro aí. Eu quero saber como é que vai ser. Bem, eu não sei se a Duda quer explorar esse tema, que eu vou virar para um outro lado. Você quer explorar mais um pouco, Duda? Eu estava pensando mais nesse desconforto que a gente acaba tendo com novas tecnologias, né? Fiquei pensando se as novas gerações que estão nascendo agora, que já vão ter contato com essas
com esses gadgets, ou pelo menos com a possibilidade de ter uma realidade misturada um pouco mais cedo, será que o cérebro dela vai conseguir se moldar um pouco melhor do que o nosso, que já está formado antes da gente ter contato com essas tecnologias, né? Aí fiquei pensando que eu acho muito estranho hoje que a galera tá abandonando o computador, o computador mesmo, até o notebook, né? Não só o CPU, mas até o notebook. As pessoas usam muito o telefone agora, o smartphone. E aí o Kai falou, ai, videogame no telefone. Eu falei, gente, mas de fato as pessoas gostam de usar o smartphone. Eu não me vejo sem um computador, assim. Eu não consigo fazer tudo que eu preciso fazer no telefone. Os jogos que eu gosto de jogar estão no computador ou no console. Mas a geração mais nova que eu tenho visto é que cada vez mais estão abandonando o computador e estão olhando mais para o smartphone, assim. Aí fiquei refletindo desses desconfortos que a gente tem com a tecnologia, se é natural, né, se é a quebra geracional aí, ou enfim, achei curioso, mas era mais essa reflexão que eu estava fazendo. Mas isso é uma pergunta excelente, Duda. E, na verdade, historicamente, em várias áreas, as gerações mais novas, como o cérebro não foi acostumado com a tecnologia antiga, se adaptam melhor. Então, esses estudos, né, de como é que a psicologia funciona e como é que as pessoas reagem, tem que continuar e tem que incluir a gente jovens, porque a gente percebe que evolui e que a mente mais jovem é mais fácil de moldar, é mais fácil de se adaptar. Não vai ter a dor de cabeça, porque já... Não, tudo bem, tem um som que vem daqui, tem um vídeo que vem de lá, essa aqui eu sei que é virtual, aquele ali é real, tudo bem, para mim está tudo bem. Então, é um ponto excelente. Eu acho que essas barreiras também vão diminuindo à medida que as gerações mais novas vão pegando mais cedo, né, a tecnologia. Oh, e esse ponto eu acho que é o grande desafio que a gente está passando agora por conta das grandes transformações, né? Que está sendo tudo muito rápido. E esse ponto que o Rico trouxe é a galera mais nova, né? Por não ter modelo mental, eles não têm efeito de comparação. Então, tudo para eles é aprendizado. Aí, um grande desafio que a gente vai ter agora, que é o acho que está até nas ODS da ONU lá, é a questão de aprendizados, né? Não é nem aprender, é reaprender. Então a gente vai ter várias habilidades, é um dos grandes desafios, né? Que tem o upskilling, que é desenvolver uma habilidade. Então, vou ensinar pessoas a usar um computador, fazer uma ligação e etc. E já o reskilling, não, essas pessoas já sabem, agora elas têm que reaprender um jeito que elas lidam de fazer diferente ou com a nova tecnologia. Eu brinco que eu, particularmente, eu me considero uma geração test drive. Eu testei tudo. Eu peguei MP10, MP5, vi o nascimento do iPhone. Eu estava ali na minha adolescência e foi tudo mudando, foi tudo muito rápido. Aí essa galera dos anos 2000 agora já pegou as coisas já meio... Tipo assim, do iPhone para cá, 2007 para cá, não mudou tanto. É um pedaço de vidro, né? E aí é isso. Mas o que Eu acho está que por dentro dele mudou bastante, né? Não, mudou bastante, radicalmente. Exato. Radicalmente. Rico, eu ia mudar agora o tema. Não é nem mudar muito o tema, a gente ainda está dentro do mesmo tema, mas na nossa conversa de preparação, né, desse episódio, a gente conversou um pouquinho sobre alguns temas que a gente podia conversar e ouviu também o que você gostaria. E você trouxe um pensamento muito legal sobre o balanço dos seus lados, né? Você tem sua formação em engenharia, mas você também tem esse lado inovador, né? E aí você até comentou rapidamente assim que você se vê como primeiro como engenheiro e segundo como inovador, gosta de fazer as coisas ali funcionar primeiro para depois ver como meio que crescer, né? Tem uma formação muito forte em matemática, isso também foi muito importante para você. Será que você podia trazer um exemplo prático, né, de como é que você fazia esse movimento dos dois lados, né, da concepção da ideia até chegar no entendimento, né, de que você inventou algo? Como é que foi esse processo de descoberta para você? Eu acho, Caio, isso aí varia um pouco dependendo da área, mas, por exemplo, você às vezes pode imaginar um sistema onde você pensa, mas se eu fizesse essa mudança no sistema, por exemplo, se eu fizesse, eu estou tentando comprimir sinais de multimídia. Mas se eu fizesse um sistema que calculasse a distribuição de probabilidade dos pixels dessa forma e mudasse um pouquinho o sistema dessa outra forma, talvez eu conseguisse comprimir a informação um pouquinho mais, né? Então você pega, eu, por exemplo, tinha essa ideia, aí começava a escrever uns pedacinhos de código tentando fazer aquilo, e aí percebia certas coisas aconteciam do jeito, os dados
se modificavam do jeito que eu estava esperando, outras coisas não. Aí eu parava e pensava, mas espera aí, mas qual é a razão matemática para isso? Dá para eu explicar isso através de uma álgebra linear, conceitos de decomposição de Fourier? Como é que eu posso tentar entender o que está acontecendo de uma forma mais abstrata? E, em geral, os projetos mais bem-sucedidos é quando você faz um balanço razoável dos dois. Você tem uma intuição prática que um certo tipo de subsistema vai fazer uma coisa para você, mas você tem também uma visão mais matemática, mais abstrata de como é que aquilo está funcionando. E a ordem dos fatores varia de projeto. Às vezes você tem a ideia abstrata primeiro, às vezes você tem a ideia prática primeiro, mas o que eu falava até para o pessoal dos meus times de pesquisa é a ordem não importa muito não, mas é importante ter os dois. Se você faz uma coisa só prática, de repente você perdeu uma oportunidade, ao entender a teoria, de até descobrir mais um caminho que melhora ainda. E se você faz só a teoria, mas não está implementando muito, você pode perder a visão de uma parte do sistema que você não imaginou, que você não implementou e que gera uma dificuldade. Então, você nem vai saber que existe aquela dificuldade porque você não montou o seu sistema e não implementou. Então, eu sempre tentava falar para o pessoal, olha, mesmo que você comece teórico, chega um ponto que você tem que implementar. E se você começou prático, chega um ponto que você tem que entender de uma forma mais profunda para poder desenvolver. Essa parte da base é bem importante. Lembra um pouco, eu não sei se a Duda vai lembrar, mas do nosso primeiro convidado, o Bruno. O Bruno, ele falou muito sobre a questão da escrita. O Bruno foi um dos primeiras pessoas a falar sobre a escrita para a internet. Isso há 30 anos atrás. E aí hoje a gente fala da experiência do usuário, né? E aí o Bruno também é das pessoas que está falando aí do conteúdo para a experiência do usuário. E aí o Bruno falou que no processo de formação dele, uma coisa que ele queria muito saber era justamente assim, pô, escrever às vezes é um ato, né? Às vezes a pessoa ali tem um ego, tem muitas coisas que ela coloca ali na escrita. Mas como é que eu trago estrutura para o processo da escrita? E aí a formação dele começou isso. Como ele pode trazer a ciência, né? Utilizar outras áreas para estruturar o trabalho criativo. Que é meio contraintuitivo, né? Se você parar pra pensar, como assim estruturar a criatividade? Mas é isso, é trazer ferramentas que possam apoiar e ajudar o escritor, seja lá de que área, a escrever. Aí eu fiquei pensando na outra pergunta, eu vou ter que comentar rápido. Eu não sei se... Você gosta de rap? Música rap, hip hop, essas coisas? Não muito, não. Até que é Não muito? interessante, mas não é minha favorita. Tá bom. Esses dias o rap completou 50 anos. Foi celebrado 50 anos. E aqui no Brasil tem uma banda, eu não sei se você chegou a conhecer, os Racionais, né? É uma banda bem antiga, tem muita história aí, especialmente com a fala da favela, dos mana. E aí, nesse final de semana, eu tive a oportunidade de participar de um lançamento de uma exposição chamada Sample, no qual o DJ do Racionais, o DJ KLJ, ele fez o lançamento da exposição dele. E aí, saiu até uma entrevista da Folha, Folha de São Paulo, acho que saiu terça, ele contando um pouco do surgimento do hip hop, né? E como a invenção do sample, que é uma pequena amostra da música, que é repetida, e essa repetição que faz a música, o rapper, né, ele chega ali com a letra, com toda a música, digamos assim, mas o sample é uma coisa que é difícil de encontrar. E aí ele estava contando como é que o sample surgiu no hip hop. Basicamente foi um músico, ele até conta a história muito melhor do que eu, claro, ele dizendo, poxa, eu tava em casa, às vezes eu comprava uns CDs, colocava lá no toca-disco e deitava, ficava escutando a música tocando. De repente ele caiu no sono, a mãe dele passou e bateu no toca-disco. Aí fez aquele... Sabe aquele CD de... Foi aí que... Né? Exatamente! E naquela época ninguém sabia que dava pra fazer isso. E a mãe do cara acidentalmente bateu e aí fez esse som. Isso provocou uma mudança incrível no hip hop. E ele contando assim que a descoberta, né, que, peraí, eu posso escutar uma música e repetir uma faixa da música e colocar essa repetição de forma contínua, nossa, isso mudou drasticamente assim a forma que o rap era feito.
E aí, a pergunta que eu quero trazer é: será que já teve inovações que você se esbarrou por acidente? Que no caso dele foi um acidente, a mãe do cara tava passando, bateu ele. Gente, peraí, isso aqui, como é que foi isso aqui? E aí ele inventou. E aí o sample hoje é. Hoje a gente tá numa nova fase, que é o que chama de beats, né? Que a gente tá na fase de trip hop não, de trap, acho que é trap, né? Tudo, não sei se é. E aí é mais a batida, não é mais o sample. Mas o sample foi uma das bases assim do hip hop e o resto da história, assim. Você inovou, assim, teve inovações que surgiram para vocês ou para vocês, né, na sua equipe, que foi muito por acaso, assim, por acidente? Olha, acontece realmente, mas para dizer a verdade, é muito raro. O mais provável é que você tem uma ideia e aquela ideia é baseado nas áreas que você já está pesquisando e de repente aquilo evolui e dá certo. Uma outra coisa interessante que não é bem a mesma coisa do que acidente é você quando você faz assim o que a gente chama de hackathon, onde você para de trabalhar no seu projeto principal, tem uma ideia de jirico maluca e começa a trabalhar na ideia de jirica maluca. De repente, uma dessas sai uma coisa bastante interessante, uma coisa nova. Porque quando você está na sua área mesmo de trabalho, é quase impossível você não criar vieses, né, na sua cabeça. Você está tão acostumado com certas coisas que você vai pensando daquele jeito. Então, se você uma hora parar e falou, deixa eu pegar um problema novo e vamos fazer um hackathon, vamos dizer, de uma semana. Eu tenho que resolver esse problema em uma semana. Eu não vou resolver totalmente, mas eu tentar achar uma primeira solução para esse problema em uma semana. Esse processo é tão importante que na Microsoft a empresa inteira para uma semana durante o verão para todo mundo fazer isso. Então todo mundo para, você pega o business da Microsoft que é pesado, você para a empresa, não é que para, muita coisa continua, mas praticamente uma grande porcentagem das pessoas param os seus projetos, né? E os gerentes incentivam as pessoas a fazer isso, dizer, olha, essa semana aqui, todos os dias você vai trabalhar numa ideia de jirico. E aí uma pessoa propõe, faz um post no web interno, aí vem uma outra pessoa de um grupo completamente diferente. Essa sua ideia é muito legal, quero trabalhar junto com você. Então os times se formam de uma forma orgânica, assim, né? E várias ideias interessantes saíram disso. A probabilidade de sucesso é muito baixa. Então é só uma coisa ou outra que dá certo. Mas tem também o benefício do bem-estar da pessoa, que quando você é uma pessoa criativa, né, seja qual for a sua profissão, engenharia, medicina, seja o que for, uma chance que você tem de sair do dia a dia, pegar uma coisa diferente, aquilo refresca a sua cabeça. E isso por si só é um benefício. É uma das razões principais da gente fazer o hackathon, é isso, é de dar um benefício mental. Mas de vez em quando dos 1.000 projetos ou 2.000 projetos que falam, uns 2 ou 3 ali dizer, opa, vamos desenvolver mais esses aqui porque vale a pena. Então não é tanto acidente, mas se você não tivesse um processo como esse, deixa eu tentar inventar algo maluco, eu vou parar para inventar algo maluco. De vez em quando você acaba que inventa algo bem legal. É muito legal. A gente rodou recentemente, o Caio ajudou também, né, Caio, a rodar um hackathon lá na Blip. Foi muito interessante. A gente estava no hype do GPT, já tinha o GPT-4, a gente estava se propondo a fazer algumas soluções com o IA generativo, especificamente GPT, e tiveram muitas coisas interessantes mesmo, assim, que a gente estava levando para frente, algumas já foram para a produção, outros times estão se apropriando e estão tentando trabalhar em cima. Então gera realmente essa explosão de ideias, assim, né? Esses momentos de descompressão, mas de pressão também, né? Porque um hackathon é uma coisa muito, né, tensa, assim, mas te deixa muito energizado. Assim, para as pessoas que têm esse perfil, que gostam de fazer essas coisas rápidas, de testar e de descobrir e de aprender. Então é muito divertido, é muito legal. Quando o Caio falava do Bruno, né, que ele estava querendo decodificar ali o processo da escrita, eu fiquei pensando que há um tempo atrás, eu estava estudando, eu queria escrever um pouquinho sobre o uso de IA no processo criativo, já tem uns anos, que foi antes da IA generativa, mas explodir, né, claro. Mas aí eu fiquei pensando, como que é curioso
a gente sabe identificar ideias criativas, né? Quando a gente vê uma ideia criativa, a gente sabe que ela é criativa, a gente reconhece também quando uma ideia é muito clichê e não é zero criativa, mas a gente não consegue decodificar esse modus operandi mesmo de ter aquela ideia, né? Tipo, o que tem que acontecer para a gente ter uma ideia inovadora, para a gente ter uma ideia criativa, para a gente conseguir pensar fora da caixa? Eu, pelo menos, não sei dizer exatamente o processo, mas eu acho muito interessante como a gente reconhece o atributo, a gente só não sabe como que ele se dá ainda, né? E uma coisa parecida, às vezes não é tanto o hackathon, mas uma coisa que eu tentava motivar muito os meus pesquisadores é que se você passou muito tempo trabalhando numa certa família de problemas, numa certa área, chega um ponto que você pega um problema novo. Você é um especialista de vídeo, vai trabalhar em áudio, vai tentar resolver alguma... Eu fiz isso e eu motivava as pessoas a fazendo isso, porque quando você pega um problema novo, primeiro você tem que aprender um pouco sobre aquilo. Então você pode até se sentir, a minha produtividade baixou porque eu não estou conseguindo inventar nada, eu estou aprendendo. Mas numa dessa, você acaba inventando uma coisa legal porque você não tem, como eu tinha falado antes, os vieses das pessoas que estão trabalhando. Então, de repente, você vem assim de fora e vem uma ideia maluca que quem está ali no dia a dia nem percebeu, porque estava muito embutido. Então, você se reinventar e buscar, ter mecanismos de buscar reinvenção é super importante. Em qualquer escala, tanto uma empresa pequena, como onde você trabalha, Duda, como uma empresa grande como a Microsoft. É claro, quanto maior for, mais possibilidades e mais mecanismos e mais investimento. Mas todo mundo tem que ir atrás de buscar uma coisa nova, de fazer uma coisa nova, de não ficar só ali naquele dia a dia dos mesmos problemas, né? Pô, já que você tocou nessa questão das escalas, né, das diferentes empresas e inovações em diferentes empresas de diferentes tamanhos, lá na Microsoft tinha uma empresa muito grande, né? E a gente sabe que essas inovações passam da pesquisa e vão, em algum momento, se capilarizando para os times de engenharia, para o time de produto, né? Como é que você convencia as pessoas, ou como você inspirava essas pessoas a adotarem de fato essas invenções, essas inovações que vocês estavam trazendo da pesquisa? Como é que era esse processo de transformar, escalar e levar para todo mundo uma coisa que tinha nascido ali no laboratório? Essa é uma boa pergunta, Duda. Às vezes a gente contratava muito, principalmente na minha época, onde estava crescendo um pouco mais, a gente contratava muito pesquisadores jovens, né, pessoas que tinham acabado de terminar um doutorado, alguma coisa assim, e tinha a experiência maior daquela pessoa era acadêmica. Então, às vezes, até pensava que o trabalho dos pesquisadores, das pesquisadoras, era você inventar alguma coisa, publicar um artigo, fazer uma simulação que mostrava que aquilo funcionava, depois transferir aquela tecnologia para um produto, né? Convencer o pessoal do produto que aquilo é legal. Aí eu falava para o pessoal, olha, tá, ok, mas isso é só uma parte. Para você ter sucesso em trazer uma tecnologia da pesquisa para produto, na minha experiência e dos centenas de projetos que a gente fez, você precisa ter uma combinação boa entre você vir de fora, você vir da pesquisa, dos seus artigos e daquele pensamento mais abstrato, mas você vem também de um ponto onde você entende o que é o problema. Se você, por exemplo, na minha área, compressão de dados, se eu vou fazer um compressor novo para vídeo, como é que o vídeo é processado? Como é que o Teams ou o Skype, como é que eles usam o vídeo? Como é que a computação é feita? Onde a computação é feita? Qual é o custo dessa computação em termos de ciclo de CPU e tudo mais? Então você precisa saber a parte prática para tentar, para você não chegar para o time de produto e dizer, eu tenho uma ideia linda, divina, maravilhosa, que é melhor do que tudo que você usa. Em geral, eles vão dizer para você, vai embora, você não entende como é que o mundo funciona. Então, conversa com eles, aprende como é que o fundo funciona. Então, primeiro, as pesquisadoras, os pesquisadores, a gente tem que tentar entender como é que isso aqui vai afetar o mundo real. Então, a gente tem que passar um tempo estudando o mundo real para entender, para já chegar para o pessoal do produto e falar, olha, no seu produto, que é mais ou menos assim, talvez se a gente inventasse essa nova coisa aqui, desse para fazer uma coisa diferente. Aí sim, aí você tem. Então você tem que reduzir essa distância de linguagem, a linguagem do produto e a linguagem da pesquisa,
o pesquisador, a pesquisadora não pode pensar, eu tinha uma ideia linda, divina, maravilhosa, o meu paper provou que isso aqui é melhor, então eu passo isso aqui para o produto. Não, não é passar para o produto, é trabalhar junto, é colaborar. E às vezes acontece o contrário, a pessoa do produto fala, não, mas esse seu algoritmo, na hora que a gente colocou aqui, está funcionando de um jeito estranho. E se essa teoria aqui fosse um pouco diferente? Aí, de repente, aconteceu comigo várias vezes, onde o pessoal do produto reprojetava o algoritmo e melhorava, né? Então, você tem que diminuir essa distância entre o que é teórico, o que é pesquisa e o que é mais prático, o que é mais produto. Legal. E aí, a gente está pensando, falando de Microsoft, né, uma empresa de décadas, cresceu, hoje é muito grande, tem seus laboratórios, ótimo. E quem está numa empresa que não é tão grande, está começando, uma startup ou uma empresa que já tem algum tempo, mas ainda está se estruturando ou não tem tanta gente assim para ter um super departamento de pesquisa, como é que você vê essa necessidade da pesquisa dentro das empresas? Quando ela surge, você acha que varia muito? É o futuro todas as empresas terem um centro de pesquisa ou não? E essas empresas menores, como que elas poderiam fazer para terem esses times, investirem em pesquisa e trazerem essas coisas para dentro delas, mesmo com um quadro mais reduzido? Olha, boa pergunta, Duda. E na área de tecnologia, eu acho que todo mundo tem que fazer pesquisa, seja qual for o tamanho da empresa. Eu tive startup aí no Brasil, há mais de 30 anos atrás, com meia dúzia de engenheiros, e a gente fazia pesquisa. Aí no Brasil, com meia dúzia de engenheiros há 30 anos atrás. Só que o quanto que você pode fazer de pesquisa é limitado, limitado pelos recursos, limitado pelo número de pessoas. Mas uma regra básica que eu boto na minha cabeça é que, vamos dizer, pega um número mágico, 10%. Então, 10% da sua atividade de pesquisa e desenvolvimento deveria ser pesquisa. Talvez pode ser 5%, dependendo da empresa, talvez seja 20%, também dependendo da empresa, dependendo dos seus projetos, mas pega um ponto de referência de 10%. Então, todo mundo tem aquele 10% que você pode usar para trabalhar na pesquisa. Por exemplo, a forma mais simples se você trabalha 40 horas por semana, pega 4 horas, pega uma tarde durante a semana ou uma manhã durante a semana e diz, não, hoje de manhã é o meu dia de pesquisa, então não vou mexer nada nos meus projetos, essa minha pesquisa pode ser testar um novo código, ler um novo artigo, fazer alguma coisa diferente. Então pode ser uma coisa simples, ou principalmente nas empresas mais aplicadas que precisam de engenharia, por exemplo, usa esse dia para aprender uma nova interface de API da cloud, aprender uma nova linguagem de programação, fazer um curso sobre IA que você não tinha feito. Talvez esse curso gaste 10 manhãs. Ok, você leva 10 semanas para fazer esse curso, mas faz. Aí agora você sabe um pouquinho de IA. Então, todo mundo tem que investir um pouquinho, e uma forma é você investir a nível pessoal, cada pessoa está gastando 10%, mas à medida que a empresa cresce, chega um ponto que você dizer, não, em vez de todo mundo gastar 10, 20%, eu vou investir um pouquinho mais, então eu vou pegar algumas pessoas e dizer, não, o seu trabalho é agora full time só fazer pesquisa. E aí vamos trabalhar com o resto do pessoal. Então, quando você chega numa certa escala, foi o que aconteceu na Microsoft. Alguns anos antes de eu chegar, o Nathan Myhrvold, que era o CTO, fez um memorando para o Bill Gates dizendo por que tinha que criar a Microsoft Research. E foi criada. Porque chegaram, não, a gente já tem escala suficiente para isso fazer diferença. E a Microsoft era muito menor do que é hoje. Hoje a Microsoft vale o quê? Quase 2 trilhões de dólares, né? Na época valia um pouquinho mais de 1 bilhão. Então era pequenininha comparada com o que é hoje. E já pensou de criar um departamento de pesquisa. Então, a moral da história é que mesmo as empresas pequenas têm a vantagem, a pesquisa pode ser mais aplicada se você é uma empresa menor, e à medida que você cresce, você pode ter mais gente dedicada à pesquisa e fazer uma pesquisa mais básica e uma pesquisa de mais longo prazo. Mas todo mundo tem que fazer. Isso é se eu pudesse dar uma sugestão, essa é a sugestão. Na área de tecnologia, todo mundo tem que salvar um tempinho para fazer pesquisa e se reinventar.
Bem, Rico, agora a gente vai mudar um pouquinho de tópico. A gente vai falar de uma área que você teve um impacto aí profundo, que é nas tecnologias, né, de comunicação e multimídia. Você foi fundamental, né, no desenvolvimento, tecnologias e comunicação de multimídia na Microsoft. A gente, no início do episódio, a Duda até comentou algumas aplicações, né, que utilizam. Até essa aqui, talvez a gente está usando, não sei. Nós estamos usando agora. Parte do meu código está rodando aqui. Que legal. E aí você contribuiu para formatos de padrão de multimídia, né? WMA, JPEG, G722.1, o H264 e para vários sistemas de processamento de áudios, né? De Windows, Kinetic, Skype, Teams. E na sua entrevista com o Marcelo Tais, que você fez em 2022 no Provoca, você falava que há 35 anos atrás você estava tirando seu doutorado e acreditava que o processamento de sinais, né, poderia acontecer pelos computadores. Como é que você vê essa evolução da área, né, de lá para cá? E como é que você vê essa revolução recente, né, especialmente com o crescimento da IA? Olha, desde aquela época a gente percebia, se eu puder fazer o processamento do áudio e de vídeo, em vez de você ter aparelhos dedicados, se puder ser num computador, é melhor, porque o computador é programável, é através do software. Então você muda o software, você pode mudar o como que você está fazendo esse processamento. Então, de repente, a coisa vai ficar melhor, né? Tanto que na empresa Pictutel que a gente fez, o primeiro equipamento de videoconferência, na verdade, era um baita de um computador, que nós mesmos projetamos o hardware, projetamos o software, mas era um computador. Por quê? Porque a gente sabia que precisava poder evoluir. Os algoritmos, né, de processamento eram muito importantes. E hoje em dia, praticamente todo áudio e vídeo digital vai em sistemas programáveis, né? Não são sistemas fixos. Muita parte por exemplo, agora nós estamos usando o vídeo no formato H264. Então, a maior parte do processamento está programado num chip que tem no dispositivo que você está usando, seja ele um telefone, seja ele um laptop. Tem um hardware especializado para rodar o H264. Mas tem pedaços que estão sendo feitos no processador principal e os dois conversam entre si para tentar otimizar dentro dos recursos do seu dispositivo a qualidade, né? Então, desde aquela época, isso aí vai virar digital. E virou. O que a gente não imaginava é que a nossa visão era mais de comunicação entre as pessoas. Então, a ideia de que isso ia acabar transformando a televisão e que ia jogar a televisão convencional para um segundo plano e que o streaming é que ia pegar, a gente não sabia ainda não. Isso é outra coisa também da tecnologia. Você não consegue prever todas as formas que ela vai. Hoje, se você olhar a internet, 80% do tráfego da internet é vídeo. Só o H264 é 70% do tráfego da internet. Então, hoje, a internet como um toda, a maior parte do que ela faz é transferir vídeo. E faz outras coisas também, o search, documentos, etc., cloud e tudo mais. Mas a grande parte é o vídeo. Por quê? Porque é o valor que tem para as pessoas. Hoje você assiste TV de uma forma, ou assiste filmes e programas de uma forma completamente diferente do que era há 40 anos atrás, né? E vai continuar assim. O valor da mídia é super importante. Qualquer pessoa hoje em dia tem um telefone que é smartphone. Praticamente mais da metade da população do mundo tem um smartphone. E com um valor muito grande, você se comunica com as pessoas, você faz muita coisa. Você aponta o seu telefone para alguma coisa do mundo e aí aquela maquininha diz para você o que é que você está apontando, né? Então, você pode ler um barcode ou até pode escutar um som. Que som é esse? Você escutou uma música no restaurante? Que música é essa? Então, coisas que, graças ao processamento digital de sinais. E aí, com a inteligência artificial se combinando com esse, cada vez vai ficar melhor. Então, hoje em dia, já tem software que você bota o telefone assim. Se eu quisesse, eu podia falar aqui em inglês e você ia escutar em português, e você fala em português, e o que você falasse vinha em português, vinha em inglês para mim. Então, a tradução em tempo real já é possível, né? E já existe software que faz isso, né? Então, isso está aumentando cada vez mais. E a capacidade de fazer mais coisas com mídia digital não acabou ainda. Já está além do que a gente imaginava, e eu acho que vai ser mais ainda. Demais, né? Eu vejo a IA em vários
impactando em vários momentos, assim, né? A IA generativa ajudando a gente a completar a cena, a gente tem isso, eu já vi em alguns lugares, esses vídeos antigos, né, que são cortadinhos, a IA amplia, completa a cena, ou até mesmo gerar, né, e aí é super polêmico, usar o rosto de outros atores, usar a voz de gente que já faleceu. Então tem muitas possibilidades no que a gente vê, mas também no que está por trás, né? Eu lembro que a gente conversou na nossa conversa preliminar de que a gente pode usar a inteligência artificial para otimizar os nossos arquivos de mídia que estão sendo gerados, né? Para eles ficarem mais leves mesmo, para a gente conseguir manipulá-los de forma mais fácil, para não levar tanto tempo uma renderização, um arquivo não ficar tão grande quanto fica, né? Quando a gente renderiza um vídeo, o vídeo final, gigas, às vezes a gente conseguiria otimizar e comprimir melhor esses arquivos. Então tem muitas melhorias que podem vir por aí, né? Por exemplo, vocês provavelmente vão pegar essa gravação de vídeo, depois vocês vão ter que editar. Em geral, quando você está fazendo um filme, né? Então você tem vários takes, né, de vídeo. Aí alguém tem um time de edição que vai lá junto com o diretor e tenta montar aquilo de uma forma geral. À medida que a capacidade de processar aumenta e a inteligência artificial vai, sempre você pode chegar para um sistema de IA e dizer assim: pega os takes e faz um filme legal, dentro das seguintes restrições. Eu quero que tenha essa duração, eu quero essa parte da história aqui. De repente, a IA já faz uma primeira montagem para você. Aí você vai lá e dá uma pequena modificada. Então, o seu trabalho de criar uma coisa nova reduziu muito, porque a sua cabeça, a cabeça humana, está no alto nível. Como é que eu vou evoluir a história? Vai ser uma história curta, vai ser longa, mas todos os detalhes de como é que emenda esse vídeo com esse outro vídeo, como é que muda a resolução, não sei o quê, tudo bem, é só você dizer para a IA e a IA faz para você. Então, aquela ideia da interface, que tem milhões de menus e milhões de botões, e você tem que fazer milhões de coisas manualmente, cada vez vai reduzir. Daqui a pouco a interface no futuro vai ser: melhora aí para mim, faz isso aí ficar melhor. Exatamente. E pronto, fica bom. Com certeza, eu também acho. E pensando, correção de cor, uma coisa que me incomoda muito nos filmes e nas séries, e as pessoas que são mais detalhistas provavelmente vão concordar, continuismo. Tem muito erro de continuismo, né? Tem o personagem. Eu tava vendo Twin Peaks, não sei se vocês viram, revi, né? A temporada, as primeiras temporadas. E aí tem uma cena que eles estão com um cordãozinho na mão. E numa cena esse cordãozinho é de couro, e na outra cena esse cordãozinho é de ouro. E isso me incomoda de um tanto, tipo, como assim? As pessoas montaram e não viram isso. Então eu espero que a gente não tenha mais erros de continuismo no futuro. A não ser que os artistas agora, os diretores artistas vão começar a colocar erros de continuismo artisticamente, né? Intencionalmente. Esses artistas adoram fazer isso. Ou às vezes pode ser parte da arte de quem tá fazendo. Não duvido, David Lynch. Tem. Não, você gosta também, por exemplo, Boards of Canada ou Aphex Twin. Eles colocam alguns easter eggs nas músicas deles. Talvez você, não sei se você conhece, Rico, pelo menos o Aphex Twin, ele é um artista inglês dos anos 90 e ele cresceu muito porque ele começou a criar peças para fazer músicas para ele. E ele fazia o hardware mesmo. E até hoje ele é assim. E aí nas músicas dele, no encoding, ele coloca alguns trechos de outras músicas e tem uma galera, não sei como, debruça ali os bits e bytes e consegue encontrar pedaços de músicas, trechos. Tem umas teorias de conspirações aí. Tem uma galera que gosta muito, assim, do bits and bytes, assim, essa parte de compressão, descompressão. Confesso que eu sou muito leigo nessa área. Quando você estava falando, eu pensei, quando você trouxe o exemplo da gente gravando e gravar uma grande quantidade, né? Eu pensei que você ia falar do tamanho dos arquivos e como comprimir eles. Também tem me isso. Me veio até a ideia do Silicon Valley, eu não sei se você viu essa série, que era o Pied Piper lá, que de repente virou um compressor. Eu acho que compressão e descompressão acho que vai ser um grande desafio. Ainda é um grande desafio, eu não sei muito dessa área. Eu vejo que os arquivos estão ficando melhores e não tão grandes assim, de uns tempos para cá. Não, vai melhorar, tá? Vem
eles vêm melhorando, comprimindo cada vez mais, e é importante, lembra que eu te falei, 70% do tráfego, 80% do tráfego da internet é mídia. Então, quanto mais você comprimir, mais você vai liberar recursos da internet para fazer outras coisas, ou você vai poder processar mais mídia ainda, né? Então, o custo de processar a mídia é muito alto, muito, muito, muito alto. É uma fração grande da internet. Então, comprimir melhor a mídia tem um efeito no custo imenso, né? E uma coisa que eu queria comentar é que não só você vai ver a mídia sendo afetada por IA, mas a mídia também é afetada pelo fato da existência da rede, de todo mundo ser conectado, né? Da rede maior que é a internet. Então, você vê, por exemplo, eu que gosto muito de New Age, um dos artistas de New Age, o Enigma, alguns anos atrás, criou uma música chamada Social Song, onde, na verdade, em vez dele sozinho criar a música, que era o que ele fazia, ele criou junto com um monte de pessoas, cada pessoa mandava para ele pedacinhos, e aos poucos ele foi misturando os pedacinhos e criou uma peça musical, né, através da contribuição de dezenas, centenas de pessoas, até pessoas do Brasil. Então, é um processo que há 30 anos atrás seria impossível de fazer, mas agora você pode fazer. Não só você tem a inteligência artificial, mas você pode também combinar uma computação social de uma forma que não tinha antes, né? Então, são duas dimensões diferentes e que podem se juntar para fazer uma coisa bem legal. Completamente diferente de como se fazia há décadas atrás. Você contando esse exemplo, eu me lembrei de um... na verdade, é um dos meus artistas favoritos. Ele é da Islândia, o nome dele é Olafur Arnalds. Ele é instrumentalista. E ele é um instrumentalista, assim, eu não sei muito bem como classificar a música dele, mas imagine uma música erudita que consegue soar como algo futurista. Eu Esse é o som conheço dele. a música dele chamada Particles. É muito... Você conhece? Conheço. Gente, que legal. Coincidência. A Então, Particles é uma peça muito bonita. se eu não me engano... Ah, não, peraí. Essa peça toda é bonita, sim. Ele é um dos... Exatamente. O penúltimo CD dele, ele fez com uma inteligência artificial. Ele criou um MIDI, tem uma peça, né, que interpreta sons e joga para o computador e o computador devolve. Ele fez lá uma pecinha, ele, um engenheiro, tem até um vídeo dele explicando como é que funciona. Mas o álbum inteiro foi produzido com esse artefato. Ele toca, e é o artefato... Digamos assim, ele toca uma nota, o artefato sugere a próxima nota. Sendo que aí na cabeça dele, ele pega a próxima nota e monta uma nota legal que combina com a nota que Olha, eu não engenho... sabia. Agora eu vou... Tá vendo? Toda conversa a gente aprende alguma coisa nova. Aprendi uma, que é um artista que eu gosto, então graças a você, agora eu vou atrás de tentar saber esse trabalho mais recente dele. Esse é bem legal. E ele lançou um álbum novo, que inclusive esse piano, acho que é só uma pecinha que leva, ele também leva. Deve ter uns pianos que tocam sozinho, mas o software dele tá lá com ele. É bem legal esse CD dele. Particles também Rico, a gente vai chegar numa parte do nosso podcast que a gente já tá chegando no fim, que é justamente o mote das nossas conversas, que é muito sobre olhar para trás e olhar para frente, né? É o nome do podcast da gente, que é Há 18 Meses. E aí eu queria saber um pouco, olhando para trás, né? Quais foram os maiores avanços ou mudanças na tecnologia que você observou, né? E que te surpreenderam ou impactaram de alguma forma? Olha, eu acho que é difícil. Eu sei que a inteligência artificial é um tema recorrente, né? Dentro da sua série de vídeos aparece. E sobre esse ponto eu vou tocar nisso também, porque olhando, né? Eu estou em pesquisa de tecnologia e comunicação, processamento de sinais, tudo isso há muito tempo, quase 40 anos. E parte do desenvolvimento das redes neuronais profundas foi feito na Microsoft Research há mais de 15 anos atrás. E mesmo naquela época, a gente percebia, isso aí vai ser legal, isso aí vai gerar algumas coisas diferentes, vai gerar uma capacidade nova, né? Mas eu não imaginava, como aconteceu nos últimos, talvez, 2 anos, mais ou menos no time frame que você falou, né, de 18 meses, como que essas redes neuronais profundas, depois de você passar de uma certa escala, a capacidade delas de classificar, de inferir e até gerar padrões, né, a IA generativa, me surpreendeu um pouco. Foi acima
né? E surpreendeu a todos nós, né? Então, eu acho que o que mais surpreendeu nos últimos, vamos dizer, 18 meses, 24 meses, foi isso, foi como é que a inteligência artificial baseada em redes neuronais, que é a grande parte do que a gente está fazendo hoje, como essa capacidade ficou tão forte. A gente sabia que ia ser forte, mas não imaginou que ia ser tanto que é. E a gente já está vendo os exemplos de como é que isso vai potencialmente trazer muito benefício. Realmente. Acho que é inevitável, né? Acho que todo mundo se surpreendeu positivamente, eu espero. Exato. E, Rico, se você for dar um conselho para quem já está na área de tecnologia, empresas ou profissionais, para os próximos 18 meses, qual seria? Pois é, aí ligado a isso, da mesma forma que a IA nos surpreendeu, está bem claro que ainda não acabou, não. Tem muito mais que vai vir. Então, a capacidade da IA de gerar músicas, de gerar mídia, de gerar conteúdo, de gerar documentos, a gente está vendo a IA até já faz testes técnicos e consegue scores mais altos do que um ser humano, né? Então, para certas coisas, a IA é excelente. E para outras coisas, ela ainda tem muito a fazer. Por exemplo, realmente entender o que está acontecendo. Conectar duas coisas. Se eu apresentar para uma IA um monte de dados novos que aquele sistema de inteligência artificial nunca viu antes, ela não vai saber muito bem o que fazer. Então, ainda tem muita coisa a ser feita. E outra coisa é que a IA ainda também é uma caixa preta. Eu falei das redes neuronais, que são os sistemas que estão controlando a IA. Da forma que funciona, eles são baseados em modelos matemáticos de otimização não convexa, com certas aproximações. Então, a gente não sabe muito bem quando aquele negócio treina e converge, aprendeu o quê? Tem aqueles parâmetros da rede neuronal. Qual é o significado desses parâmetros? Não sei. Então, para certas aplicações, só tomar uma decisão boa ou uma decisão correta não é suficiente. Você tem que saber explicar. E a IA nem sempre sabe explicar por que ela gerou daquele jeito ou por que tomou a decisão daquele jeito. Então, a área de, para quem é da tecnologia de computação, investe em contribuir. Como é que eu vou fazer uma IA que eu possa explicar, né? Como é que eu posso fazer uma IA que não tenha vieses, que saiba, por exemplo, se os dados de treinamento implícitos deles têm vários vieses, até raciais, ou seja lá o que for, como é que eu filtro isso para ser uma IA mais distribuída, uma IA imune a vieses? Dificílimo, dificílimo, teoricamente, você garantir que a IA não vai ter vieses, né? E também trabalhar junto com as outras áreas para você poder controlar a IA. Como é que você vai botar certas regras para que a sociedade tentar proteger um pouquinho? Qualquer tecnologia nova pode causar problemas. Você inventa um avião cai e morre um monte de gente. Mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa e a regulamentação da indústria aeronáutica fez os aviões serem bem seguros. Então, a IA vai precisar de regulamentação. Empresas como a Microsoft e muitas outras estão trabalhando nisso. Mas isso é para quem é da área. Agora, para todo mundo, se você é um profissional de comunicação, se você é uma advogada, seja quem for, aprende como é que você vai fazer para a IA te ajudar, né? Usa a IA, porque logo no futuro a gente vai ver quem não usar a IA no seu trabalho vai ficar para trás. Se você quer criar um documento legal, ou se você quer criar um pedaço de música, se você usar a IA, você vai criar um documento melhor. Ou você vai criar uma peça de arte melhor. Tudo que a gente faz vai ser melhor se você usar a IA. Exatamente como tem muito espaço para aprender e ser diferente. Mas a minha mensagem para todo mundo é: adote a IA, aprenda um pouco sobre a IA, para aquilo que você faz, seja o que está no seu coração ou que está na sua experiência profissional, descobre qual é o jeito de como que você vai fazer a IA fazer você ter uma produtividade a um nível diferente. Rico, eu ia até mandar aqui para a Duda, se levantou a bola para nosso próximo episódio, e a gente nem comentou isso com você. A gente vai ter uma pessoa, ela vai conversar um pouco sobre representação do conhecimento e ferramentas que ajudam na ciência da informação. No caso dela, né, ela tem uma tese de que
Não vou lembrar exatamente todos os termos, que ela até passou uma lista de alguns para a gente trazer. Existem algumas ideias de que grafos de conhecimentos e outras ferramentas, sejam uma Thesaurus ou ontologia, podem ser relevantes para os LLMs, né? E aí ela quer ajudar as pessoas a conhecerem mais sobre isso, que são apenas alguns elementos, né? Porque a área de ciência da informação é muito complexa. E aí a gente vai falar sobre isso, assim. Para quem gosta de programar, né? Gosta de aprender linguagens de programação, etc. Esse assunto vai ser um assunto bem interessante para quem gosta de fazer IA, né? A IA acontecer Tô até curioso para ver como é que vai ser também. Então, quem está ouvindo a gente aí, já fica aí o convite para o nosso próximo episódio. Legal. E só para te dar um exemplo, por exemplo, eu falei uma coisa abstrata, tu tem que aprender a usar IA. Se você é um programador, você é programadora, você está fazendo código, né? Se você olhar no GitHub, que tem o Copilot desenvolvido pela Microsoft, que basicamente está escrevendo parte do código para você, a porcentagem de código que está sendo escrito por IA, né, pela inteligência artificial, dentro do GitHub, já está chegando a quase 20%, 30%. O número é grande. Então, você vê, o pessoal da área de programação está tentando aproveitar no máximo possível, porque você começa a escrever um código e você quer fazer uma função que faz isso, vai aquilo, a IA já vai dando... a interface é assim, por que você não cria uma estrutura de dados dessa forma? E da mesma forma que pode ajudar uma programadora, um programador a fazer um código, pode ajudar um advogado a fazer um contrato, né? Então, ou uma enfermeira a fazer um roteiro de triagem médica da pessoa. Então, seja qual for a sua área, a IA pode te ajudar a fazer aquilo que você faz. Então, você tem que ir atrás de aprender quem é que está fazendo produtos que usam a IA para me ajudar a ser um melhor profissional, seja qual for a minha área, né? E usar esses produtos. Exato, e experimentando, né, Rico? E Sempre que a gente experimentando. conversa de IA, É, a experimentação vem muito forte, porque, querendo ou não, tá muito no início ainda, né? A gente ainda tá descobrindo muitas coisas novas, a IA mudou muito de tempos para cá, e se a gente não experimentar, a gente não cria repertório, a gente não sabe exatamente para onde exato. ir, né? E não tem Eu acho volta. A bem... IA vai mudar o mundo e a gente tem que ir atrás e aproveitar. Exatamente. E eu gosto, no tópico passado, a gente estava falando de cocriação, eu gosto muito da comunidade de tecnologia que tem essa veia muito forte do open source quando dá, né? Assim, de ser colaborativo, de ver o que as pessoas estão fazendo, de fazer junto, de construir junto. É uma Exato. experimentação em conjunto, essa Experimentação em disponibilização conjunto. é muito legal. Não sei se você conhece o Hugging Face, mas é um repositório de Sim, sim. IA Hugging Face é bem sensacional, legal. assim. Eu gosto muito dessas iniciativas open source, super fã. Rico, eu acho que foi tudo, assim, foi super legal o papo, uma jornada pra gente explorar o passado, olhar para o futuro, conversar sobre o presente, falar muito de tecnologia. Muito obrigada por estar aqui, por ter disponibilizado um tempinho para falar comigo, com o Caio, com quem está ouvindo. Foram muitos insights, eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante. E espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Muito obrigada mesmo por compartilhar esse tempinho aqui com a gente. Tá, obrigado, Duda. Obrigado, Caio. Parabéns a vocês pela série de programas que vocês estão fazendo há 18 meses, né? E foi um prazer muito grande para mim ajudar vocês aqui. Tô muito feliz, inclusive, descobri que a gente compartilha o Olafur Arnalds e ele Tá não vendo? conhecia o álbum, então, poxa, já ganhei meu dia aí, ensinei uma coisa, compartilhei algo novo, e Legal. conhece tanta coisa já. Você me ensinou uma coisa nova. Muito bom. Ô, Rico, se alguém quiser falar com você, te mandar uma mensagem, como é que é? Você ainda usa o LinkedIn? Você Eu prefere? sou bem ativo no LinkedIn. É só. Tá lá, Fechou. funciona. A gente vai linkar o LinkedIn do Rico aqui, gente. Quem quiser entrar em contato, manda um alô, fala que veio pelo H18M, tá Isso. bom? E eu acho que é isso, Caio. Fechou? Fechou. Obrigadão, Rico. Tá Obrigada. bom. Valeu, gente. Até semana que vem.